Fala galera, mais um episódio do Bendito Podcast. Eu sou o Lucas, estou aqui com o Sorriso, com o Léo Gomes também, para uma aula de investimento hoje. Fala aí, Sorriso. É isso, Léo, seja bem-vindo ao nosso episódio aqui do Bendito. Vamos trocar uma ideia hoje, dar algumas dicas e todas as dúvidas que nós vamos passar para você hoje, ser dúvida sincera, com certeza, que é um assunto que a gente quer saber bastante e não somos tão aptos assim a falar, mas eu tenho certeza que você vai conseguir ensinar a gente e levar essa conversa. Galera, obrigado aí pelo convite, tá participando aqui do Bendito Podcast. Espero atender a expectativa de vocês e poder falar um pouco sobre como é a vida de um assessor de investimento e poder passar umas dicas também para vocês, é claro, na medida do possível, de como a gente pode começar hoje no mundo dos investimentos. É isso, vamos começar então com nossos patrocinadores. Estamos com a Ousari em Bar. Calçados, acessórios, bolsas, ficam ali no shopping, no piso superior. E também no território do calçado. Então você que quer usar, ouse da forma certa com o Ousari, calçados e acessórios. Muito obrigado. O QR Code está na tela aí. Você que quer conhecer um pouco da loja, vai estar o QR Code do Instagram e lá vai ter todas as formas de você conseguir comprar lá com eles, belezinha? Natal chegando aí, comprar o presente da mulher, já Cara, tem parece indicação. Que não, mas o Natal já tá chegando. Fui no mercado hoje, só tem panetone. Faz 5 meses que tem panetone no mercado. O povo quer faturar de alguma forma. Já tá adiantado, já. Então adiante seu presente também e passa lá na Usar e garante o presente. É um bom investimento, não é? Cara, pra começar, vamos falar como a gente se conheceu, né, Léo? Eu e o Léo, acho que eu não cheguei a contar pra vocês, mas a gente trabalhou junto na LASA, né, que é a Lojas Americanas. E aí eu quero que você fale pro pessoal como que você já entrou como gerente lá, né? Qual o diferencial que o Léo tinha para conseguir já entrar numa gerência, era uma loja nova, né? Abriu a loja já com você como gerente lá, como é que foi esse processo? Cara, é até engraçado porque eu entrei sem saber nada. Só jogaram o cara lá. Eu entrei com o cara, ó, você vai ter que aprender tudo. Então, eu entrei lá, ó, você vai ter que aprender sobre esse setor, você vai ter que aprender sobre esse setor, esse departamento aqui, esse departamento, você vai ter que fazer tesouraria, você vai ter que fazer finanças, você vai ter que fazer RH, você vai ter que fazer abertura de loja, fechamento de loja. Cara, a Americanas eu brinco, na verdade eu falo pra todo mundo que a Americanas foi uma verdadeira escola, porque lá eu aprendi a fazer tudo, cara. Aprendi a cuidar de equipe, aprendi a cuidar de produto, de equipamento, de suporte ao cliente, suporte ao funcionário, então um pouquinho de tudo. Eu não lembro se foi o Luiz, não perguntou, viu? Pergunta pro Léo se ele sente saudade de correr atrás dos ladrões pra falar. Quando não tinha segurança na loja, quando o segurança estava fora, ou quando não tinha mesmo, acontecia algum furto, alguma coisa, quando a gente é gerente, ou os bons funcionários se sentem como tem a dor de dono também, né? Então, caso aconteça alguma coisa, ou um furto ali que vai sair do seu resultado, você quer ir atrás do seu resultado que tá indo embora na bolsa de alguém ali. Então, várias vezes, o Luiz aí também, por exemplo, que mandou esse questionamento, a gente corria atrás das pessoas na rua só para recuperar uma barra de chocolate. Então... Você tinha um currículo diferenciado já nessa época? Cara, o que aconteceu? A LASA, ela estava num processo de expansão ali, né? A Lojas Americanas estava num processo de expansão e ela estava procurando novas pessoas para fazer um trainee ali, né? Começar como gerente trainee. Então, por isso que contratou pessoas ali meio que sem experiência em loja, né? Para que a gente pudesse passar por todo o treinamento, passar desde ali do chão mesmo, né? Da reposição, de receber caminhão, de fazer descarga de caminhão. Então, a gente descarregou bastante caminhão juntos também, Chamex e Omo. Hoje eu tenho dor nas costas graças aos Chamex. Mas, então, a gente... teve que aprender um pouco de tudo e eu acredito que eu entrei por conta da formação, né? Porque quando eles solicitaram um currículo, o mínimo que deveria ter ali era a formação no ensino superior que fosse da área da administração. Então, como eu já tinha acabado de me formar e já tinha começado uma pós-graduação também em administração, um MBA em administração, acho que esse foi o grande diferencial. Então, isso fez com que eu já entrasse ali como um gerente trainee para poder assumir uma loja depois de algum tempo, né? Eu não lembro quando você saiu, mas já saiu pro ramo do banco aí, né? Então, na Lojas Americanas eu entrei ali como supervisor de loja, não tinha entrado ainda como gerente, mas com uma promessa já de que se eu entregasse um bom resultado, eu iria poder virar o gerente da loja, né? De uma loja nova que iria abrir ali em Jaú. Aqui em Jaú, na verdade. Então, eu fiquei um tempo ali em treinamento na loja, aprendi com todo mundo. O Sorriso me ensinou bastante coisa aí, principalmente no departamento de perfumaria. Aprendi sobre tinta de cabelo, esmalte, perfume. Então, ele me ensinou muita coisa, desde como eu falei, do próprio departamento, mas também as funções de caixa ali.
Foi um verdadeiro professor, eu falo isso pra ele, que ensinou bastante, que tanto é quando eu fui assumir a loja a nova loja no centro, eu queria que ele fosse junto para que a gente pudesse manter o padrão que ele mantinha lá na loja. Então, foi uma grande conquista também ter conhecido o Sorriso lá e me ensinou bastante coisa. E como é que foi essa transição de loja Americanas para assessor de investimento? Então, essa transição ela apareceu meio que num convite de uma pessoa que eu acabei conhecendo dentro da loja Americanas também. Então, em determinado momento, essa pessoa ela foi lá fazer uma compra de uma TV. Ele me falou ali do que ele trabalhava, qual que era a função dele, e eu comecei a fazer alguns questionamentos. Como eu sempre gostei da área de finanças, já lia livros, já vi alguns podcasts, fazia alguns cursos também na área de finanças. Inclusive, na própria loja, quando começou essa levada de podcast, eu colocava podcast de finanças para o pessoal escutar. Logo quando a gente chegava na loja, tinha podcast rolando ali, falando sobre investimento, falando sobre mentalidade. Então, eu meio que já era dessa área e eu tinha um sonho de trabalhar nessa área. Então, quando ele falou que ele era dessa área, não especificamente trabalhando como investimento, mas formando pessoas para trabalhar nessa área, que era uma escola que formava pessoas para que ficassem aptas, né, tirassem essa certificação para trabalhar em banco, por exemplo. Então, apareceu essa oportunidade e eu abracei. Era uma oportunidade até que para ganhar um pouco menos do que eu ganhava nas lojas americanas, até porque nas lojas americanas eu tinha um cargo de confiança, um cargo de gerente. Então, naquele momento, eu deixei um cargo de gerente, que é onde eu ganhava mais, para ganhar um pouco menos, que eu ia ser como um vendedor mesmo, só que também um vendedor que depois de algum tempo poderia ser professor dessa área de cursos de finanças e certificações bancárias. Então foi isso que aconteceu. Entrei como vendedor e logo depois também virei professor, vindo a dar cursos também sobre essa área de finanças e investimentos, formando pessoas para que essas pessoas entrassem no banco e pudessem trabalhar com finanças e investimentos e até vendendo produtos de investimentos dentro do banco. Né? Você chegou a vender infoproduto também, mas já nessa área? Era você dava o curso já para formação do pessoal? Na escola, quando eu entrei na escola, eu gravava algumas aulas, né? Gravava algumas aulas ali para certificação do pessoal. Só que o infoproduto não era meu, era da outra escola, né? Então a escola pedia para eu gravar algumas aulas, eu gravava algumas aulas, ele montava o curso e aí vendia o infoproduto dele. E aí quando eu decidi sair da escola foi justamente para tentar montar o meu próprio curso, meu infoproduto mesmo. Então eu comecei a fazer bastante interação com o público, comecei a fazer bastante conteúdo já nessa levada de finanças e investimentos. Eu falei com o Rogério Borges, ele ainda falou assim, chegaram a fazer live juntos. Fiz lives com collab, né, que ele fala com várias pessoas ali, várias collabs com pessoas do ramo, com pessoas também que não eram do ramo, justamente para atrair um público, né? Porque quando você vai lançar um produto, você tem que ter o público diverso, né? Então, você tem que ter todo mundo ali e alguma hora você vai conseguir pescar essa pessoa ou pegar talvez a ferida dela ali e tentar vender alguma coisa para ela. Então, quando eu decidi sair da escola, eu saí justamente porque eu já estava com o meu produto montado também, que era um curso de finanças e investimentos. E o nome do curso era Mente Rica e Bolso Cheio. Então, foi bem legal. Você gostou? Foi bom assim essa época aí? Teve um resultado que você esperava? Então, qual foi o problema, né? Não sei se foi o problema ou se foi alguma coisa boa, né? Por quê? Logo que eu saí da escola para montar o meu próprio negócio, que era o infoproduto, o curso o Mente Rica e Bolso Cheio, eu saí da escola, eu juro pra você, eu saí da escola, por exemplo, numa sexta-feira, passou o fim de semana, eu fiquei trabalhando no curso, na segunda-feira o banco me ligou com uma proposta para trabalhar no banco. Eu falei, putz, e agora? O que eu faço, né? Eu tenho um negócio que tá começando ainda, quer dizer, nem começou, tá engatinhando, e eu tenho uma proposta agora para trabalhar no banco, ainda não na área de investimentos, mas como gerente de conta, sendo que eu sei que em algum momento, se eu tiver formação, se eu tiver preparado, eu posso assumir um cargo ali depois de assessor de investimentos ou de especialista em investimentos, né? E foi isso que aconteceu. Logo que eu decidi montar o curso, apareceu essa oportunidade e eu decidi abraçar a oportunidade. Eu falei, vou tentar fazer os dois, né? Mas o homem não consegue fazer mais de uma coisa. Se fosse uma mulher, talvez ia conseguir dar conta de tudo, né? Mas o homem não consegue dar conta de tudo, não. Aí logo que eu decidi montar o curso estava prontinho, eu já estava trabalhando no banco, eu fiz o lançamento trabalhando no banco, fiz o lançamento no dia do meu aniversário, em maio de 2022 ou 2021, não me engano. E aí foi uma surpresa, cara, eu consegui vender 9 cursos, 9 pessoas ali compraram, né? Pouco se a gente for ver,
em questão de pessoas que a gente tem no Brasil e no mundo que poderiam comprar o produto, né? Mas quando você está lançando um produto, muitas pessoas muitas vezes não conseguem nem vender nenhum curso, né? Então as pessoas acham que é fácil lançar um produto, mas não é. Então demora um pouco para você conseguir um engajamento ali e depois fazer essa bola girar mesmo. E logo na primeira vez eu já consegui vender um produto ali, nove pessoas na verdade compraram, o ticket era R$ 597 e era um ticket, um ticket alto, né? Só que pelo conteúdo que eu entregava, eu achei que valia a pena. Então tinha bastante coisa, bastante informação e era um curso bem completo, ensinando do zero até se você montar uma carteira de investimentos para você mesmo. E hoje, se quiser montar um infoproduto, chama a Focus aí que nós faz o marketing. Preciso fazer meu marketing também. Cara, infoproduto é foda. Você me emprestou seu login de um curso do Wendel Carvalho. Logo que a gente começou com a Faveral. E aí eu entrei pra ver mais como que era e depois acabei comprando. E era um curso muito bravo também, esse aí. Esse aí sabe fazer o jogo do infoproduto, né? Quem conhece o Wendel Carvalho aí sabe que o cara tá milionário com o infoproduto, né? E ele é uma das pessoas que eu falo que quando ele fez o primeiro infoproduto dele pra vender, foi a pessoa que não vendeu nenhum infoproduto. Só que ele não desistiu, ele continuou trabalhando ali, fazendo o marketing, né, como deve ser feito, e ele foi crescendo e hoje vende milhões por lançamento, né? Sabe o que é? Mas É bravo. Cara, se você trabalha um pouco nessa área, você tem que saber quem que é. Cara, vamos já para a parte mais prática, que é o que a gente quer saber. Primeiro fala de como foi de gerente para assessor, que é o que você queria, né? Acredito que você queria mexer realmente com investimento. Qual a diferença das duas funções aí? Como que veio essa virada de chave? E aí já vamos começar a partir aí para as nossas dicas. Para aula de investimentos. Cara, eu gostava bastante de trabalhar na Americanas, eu até falar um pouco sobre como era a minha função lá, né? Então, eu chegava para abrir a loja junto com o pessoal, saía na hora de fechar, era uma coisa que, como eu já tinha trabalhado meio que nessa gestão com meu pai, que meu pai tem um negócio próprio também na cidade, eu meio que, quando entrei lá, falei, essa loja é minha, eu tô como responsável aqui, então eu vou realmente ter a dor de dono. Então eu fazia de tudo e me preocupava com tudo que acontecia lá dentro. Na época, eu só saí realmente porque eu gostava muito de investimentos, porque eu também gostava do que eu estava fazendo lá na Americana. Mesmo que não fosse da área de investimentos, estava trabalhando com gestão é números também, e por ser números com números, eu estava gostando do que eu estava fazendo. Mas eu decidi sair da Americana justamente para tentar crescer numa área de investimentos que sempre foi minha paixão, né? E aí, conforme eu fui participando da escola, vendo realmente tendo mais vivência com esses produtos de investimentos, vendo o que poderia acontecer dentro do banco, qual que poderia ser meu salário, o que eu poderia ganhar, o que eu poderia não ganhar, onde eu poderia chegar, aí você vê, acho que vale mais a pena mesmo eu continuar nessa área do que voltar para ser gerente de loja, por exemplo. Porque gerente de loja você não tem muita vida, né? É comércio, então você vai estar fazendo evento. Quando a gente fazia evento, fazia sábado e domingo, feriado, a gente está trabalhando, não tem muito descanso. Diferente, por exemplo, de uma área do banco, que fim de semana, feriado, você nunca trabalha, é mais livre, é mais tranquilo, né? Então eu decidi me aperfeiçoar um pouco mais nessa área, né? Foi onde eu tirei as certificações, né, que são necessárias para você trabalhar em banco. Que para quem não conhece aí hoje, caso você queira trabalhar num banco, começar a sua carreira bancária, você precisa no mínimo ter a formação, né, que é o ensino superior, e também ter as certificações, que por exemplo, hoje é falar da CPA 10, CPA 20, CEA. Então essas certificações são necessárias hoje para, se caso você quiser trabalhar num banco, você precisa ter. Não que necessariamente de entrada você precisa ter, mas se você tiver logo na entrada vai ser um grande diferencial e com certeza você vai sair na frente de outras pessoas, né? Então eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a tirar certificações, então tirei CPA 20, eu tirei o CEA, eu tirei a Ancor, né, que são o CEA e o Ancor são para especialistas em investimentos, que te habilita a trabalhar com produtos de investimentos e também oferecer produtos de investimentos na área bancária, né, trabalhar vendendo produtos de investimentos, porque caso você não tenha essas certificações, existe um órgão regulador hoje que te impede de vender produtos de investimentos. Então hoje tem muita gente, por exemplo, na internet vendendo produtos de investimento, vendendo curso de investimento, sendo que eles não podem fazer aquilo, eles não podem indicar nenhum produto de investimento, justamente porque eles não têm a formação necessária. E aí, às vezes, eles acabam indicando, a pessoa acaba tendo algum prejuízo, alguma coisa do tipo, e aí acaba que acontece o quê? Acaba
generalizando, falando que todo mundo que vende esse tipo de produto é ruim, ou falo porque perdeu dinheiro, fez algum curso de day trade, alguma coisa assim, que não entende nada sobre investimentos, e a pessoa acaba generalizando com tudo, né? Então eu tirei as certificações, fiz 2 MBA na área de investimentos, fiz uma de gestão e fiz uma também de advisor na área de investimentos, 2 MBA e tenho as 3 certificações. Pretendo tirar mais uma certificação também que é internacional para continuar também crescendo nessa área de finanças, né? Então, falando um pouquinho de como foi a transição. Eu saí da área de gerente, fui para a escola, da escola eu já entrei no banco. Entrei no banco como gerente de mesa mesmo, né? Gerente de abertura de conta, pessoa física, abrindo conta pessoa física, vendendo cartão, vendendo consórcio, vendendo seguro, que são os produtos que o banco trabalha hoje, né? E ali, na parte de gerente pessoa física, existia os meus amigos, meus parceiros que eram cargos superiores, como por exemplo o gerente de alta renda, a própria gerente da agência, que na época, quando precisava falar de algum produto de investimento com algum cliente ou vender algum produto de investimento, eles já me chamavam. Então na época eu já era referência na área de investimento dentro da minha agência. O pessoal já me chamava para conversar com os clientes na área de investimento, justamente porque eu já tinha um conhecimento até maior do que eles, sendo que eles eram da alta renda e já deveria saber falar sobre isso, né? Então eu já era chamado ali nesses momentos para conversar com o cliente. E foi quando surgiu a oportunidade, depois de 2 anos eu ali no banco, surgiu a oportunidade de trabalhar nessa área de especialista em investimentos, de assessoria de investimentos. Entrei nessa área de especialista, hoje sou assessor já de investimentos há 2 anos. Então já estou nessa área aí, pelo menos, trabalhando diretamente com investimentos agora, pelo menos 2 anos. E de conhecimento já foi uns... De conhecimento desde não, se a gente for colocar desde a época da faculdade, que foi quando eu comecei a ler livro de finanças mesmo, foi ali em 2013. Já faz um pouco mais de 10 anos. Vamos lá, Bar. E antes da gente começar a falar da parte prática da finança, algum curso que você fala assim, ó, se você quer entrar nessa área, esse daqui é o curso que você, tipo assim, não precisa nem falar nomes, mas de área. Por exemplo, um curso falando sobre isso daqui vai te ajudar a ter um conhecimento melhor. Vou pegar para mim. Hoje a gente sabe que a internet tá cheia de infoproduto, né? E assim, tem muita gente boa e muita gente ruim também. É claro que você tem que fazer o que antes de sair comprando qualquer curso de investimentos talvez seguir a pessoa por um tempo ali, né? A pessoa que vai dar o curso e saber se você identifica com o que ela fala e com o que ela ensina também, né? Então hoje tem muito curso. Eu já fiz curso, já vou até falar uns nomes aqui que são os mais famosos mesmo, que é o Primo Rico, o Bruno Perini, Barsi. Nossa, o próprio Andrew Carvalho também tinha curso de finanças, que é com os parceiros deles ali. Então eu fiz bastante curso de finanças, mas o que me ensinou a trabalhar com finanças mesmo e entender mais sobre o assunto é trabalhar no dia a dia, né? O que a gente pode começar, preciso comprar um curso de finanças, o que eu devo pesquisar? Esquece day trade, esquece forex, esquece já em criptomoeda. Não, assim, criptomoeda é um bom investimento, até falei que a gente ia comentar um pouco sobre isso. Mas tem o perfil certo e também tem a hora certa de começar a investir nesse tipo de produto. Tem os produtos que são mais básicos, você precisa entender e aprender antes de começar a ir para esses produtos mais arrojados, né? Então você deve começar sempre com organização financeira. Então se tiver um curso que você vê, que você se identificou com a pessoa ali de organização financeira, para primeiro você aprender a como que você gasta seu dinheiro, como que você ganha seu dinheiro. Então, acho que a gente pode partir daí, começando daí. Melhor do que você pegar seu salário e já começar a investir, por exemplo, sem ter nenhuma organização financeira dentro da sua própria casa. Né? Então, porque depois você vê lá, tem criptomoeda, Bitcoin, né? Fala, caramba, renda fixa, essas coisas fixa, assim, variável. Uma pancada de coisa ali. Fala, mas caramba, e agora? Pra onde que eu vou? Onde eu começo, né? Você falou sobre a organização financeira e sobre investir em curso, né? Era até uma pergunta que eu já tinha separado, já vou colocar agora. Vou começar a investir, né? Às vezes, talvez alguém que está assistindo a gente aí tá pensando. E não sabe onde, e talvez ainda não tem uma renda forte para investir. Você aconselha a pessoa a investir nela primeiro ali em conhecimento e para começar a aumentar a renda dela, no caso, ou para saber como investir? O que você vê nesse começo de tudo? Estou no zero. A pessoa, sei lá, ganha 1,5 salário
por mês ali e não vai ter uma renda forte para investir. O que você aconselha essa pessoa a fazer? Com certeza investir em conhecimento primeiro, né? Conhecimento, eu até tenho um jargão no mercado financeiro que quando você investe em você mesmo, quando você investe em conhecimento, rende os melhores juros, né? Então não tem nada melhor do que você possa investir do que em você mesmo. É um conhecimento que ninguém nunca vai te tirar, conhecimento não ocupa espaço, então quanto mais você puder aprender antes de começar, melhor vai ser. Por quê? Você pode começar já investindo e colocando seu dinheiro num negócio que você não conhece, você vai aprender com isso, só que você vai aprender do pior jeito, você vai aprender perdendo seu dinheiro. Então, se você puder começar investindo em conhecimento para que você não entre já perdendo no jogo, vai fazer muito mais sentido, né? Você vai economizar dinheiro e tempo com isso também. Tá, qual que é o perfil que você mais recebe lá para início assim de investimento? Uma vez eu fui tentar investir e colocou lá, seu perfil é agressivo, não sei o que. Eu falei, não, sou calmo pra mim. Eu já parei ali, falei, não sei nem o que é isso. Nunca briguei na escola. Agressivo, pacífico. Eu falei, caramba, o que é isso que eles estão perguntando pra mim? Hoje, para as pessoas que querem começar a investir, aí se depara com esse tipo de informação, por exemplo, aqui existe vários perfis de investidor, né? Então, a gente hoje no mercado a gente tem 5 perfis, que é o conservador, o moderado, o balanceado, o arrojado e o agressivo. Então, cada um desses tipos de perfil de investidor requer um pouco mais de risco, né? Então, a pessoa que é conservadora, ela vai ter muito medo de investir num produto de alto risco, por exemplo, que é o agressivo já tem mais aptidão. Então, é por isso que existem esses perfis justamente para quando você for investir numa corretora, quando você for investir no seu aplicativo, se você respondeu as perguntas lá, seu perfil deu que você é conservador e você quer investir, por exemplo, numa criptomoeda ou numa ação, ele vai bloquear porque é um produto que vai estar fora do seu perfil. E aí você não consegue investir porque é um produto fora do seu perfil realmente. Aí o seu serviço é meio que analisar o perfil do cliente e montar uma carteira. Montar uma carteira para ele ali. Você até tinha a pergunta que você fez anteriormente, né? Sobre montar. Não foi sobre montar a carteira, né? A gente tava conversando antes lá de montar uma carteira, de iniciar montando a carteira de investimento. Você também perguntou os perfis que eu recebo lá, né? Falando já sobre os perfis, igual você comentou, os perfis que a gente mais recebe lá é os conservadores e os moderados, né? O pessoal que é mais arrojado, mais agressivo, que é o pessoal mais jovem. Né? Além deles ter um pouco mais de conhecimento, é o pessoal um pouco mais jovem, né? Que eles não costumam ir no banco físico hoje, né? Igual como eu trabalho no banco físico, eles não costumam ir lá. Eles costumam fazer tudo por aplicativo e normalmente é por um aplicativo de um banco digital, né? Que já tem mais a cara do jovem, né? Vamos dizer assim. Você trabalha no Santander, então acredito que seja meio suspeito para falar, mas eu queria que você falasse um banco digital e um físico que você acha mais confiável, assim, que você acha que tem mais potencial seja mais fácil de utilizar também. O Santander está no topo ali dos bancos físicos. Cara, o Santander, eu já trabalhei, assim, não que eu trabalhei nos outros bancos, mas eu tenho conta em todos os bancos. Na hora de fazer a declaração de imposto de renda é foda, porque tem que colocar todos os bancos lá. Então eu tenho conta no Itaú, só no Banco do Brasil, que eu acho que eu não tenho conta, mas eu tenho o Banco do Brasil eu não tenho, quer dizer, eu tenho Itaú, tenho Caixa, eu tenho o Bradesco, eu tenho o próprio Santander. Então hoje, pra gente que trabalha no Santander, a gente fica até meio restrito a fazer outros investimentos que fiquem fora do Banco do Santander. Então a gente fica meio que bloqueado. A gente consegue fazer algumas coisas em renda fixa, que eu faço também em outros bancos, justamente para utilizar, saber o que está sendo aplicado, né? Então eu tenho o Santander assim como referência dos outros bancos. Então, estou investindo aqui pelo Santander, vou investir no banco digital, o que tá bom no Santander, que tá ruim ali, ou o que tá bom ali, que não tá bom no Santander. Porque a gente, inclusive, como essa área que a gente tá é uma área que tá com uns 3 anos ali, mais ou menos, dentro do banco, foi criado um formato novo. Então, tudo que a gente vê nos outros bancos também, que a gente acha legal, a gente tem que trazer também de informação pro pessoal da tecnologia ali, para ver se consegue mudar alguma coisa. Então, hoje o Santander está atualizando muito rápido o aplicativo, tá fazendo várias mudanças, tá comprando corretora. Então, hoje não, há 2 anos atrás o Santander comprou a corretora Toro, que era uma das melhores corretoras que tinha no mercado financeiro, com o NPS, a nota de satisfação do cliente mais alta. Então, o Santander comprou e está incorporando agora a tecnologia dessa corretora dentro do Santander. E vai ser um negócio que realmente vai mudar muito a cara do Santander.
Então, falando do banco físico, eu sou suspeito para falar, mas já falando, né? Então, eu acredito que um banco físico confiável e bom para se investir é o Santander. Se caso quiser investir, pode me procurar. Estou disponível. E em questão de banco digital, cara, eu acho que o Banco Inter e a XP eles estão bem preparados também para receber os clientes. Logo de entrada, assim, você consegue ver que tem bastante produto disponível, produtos que você consegue investir a partir de R$ 1, então produtos que você consegue começar com pouco. E que são bem intuitivos também, tem bastante informação para você ir aprendendo ao longo do caminho. O que quebra um pouco do digital, acho que é igual o Baro falou, a gente chegou lá, o que é, tipo, você chegar lá com um assessor, pra ele quem vai que te eu falo? assessorar, Então, o Santander, essa área de investimento do Santander sempre existiu, né? Só qual que é essa diferença que trouxe agora para o banco físico, né? Que é o atendimento presencial que a gente faz. Antigamente, se você fosse ao banco conversar com um especialista de investimentos, aqui em Jaú, por exemplo, você não ia encontrar. Você ia ter que entrar em contato com alguém pelo telefone, ou alguém de São Paulo ia conversar com você, e aí você ia ter essa informação. Então, o que acontece hoje no banco digital é isso. Você entra no aplicativo, você não tem nenhum especialista ali para falar. E talvez você vai falar com o chat ali, vai ser algum atendimento robotizado. Então, se você ir, por exemplo, no Santander hoje, sempre vai ter um especialista em investimentos ali para tirar sua dúvida e poder te atender. Esse é um grande diferencial. Eu falo que eu tenho a idade de jovem, mas a cabeça de velho. Porque quando eu fui fazer os investimentos pelo banco digital, eu falei assim, mas caramba, com quem que eu vou falar? Eu já desisti. Já queria ajuda, porque né? eu preciso de alguém, tipo assim, banco físico mesmo, que dá mais segurança. Sim. Pô, o cara tá me ensinando aqui, tá me explicando, agora eu tô entendendo. Então, uma parte do porque eu não dei andamento nesses investimentos foi nisso daí. Eu achei que, tipo assim, era só banco digital que dava pra fazer. agendar, então, com o Léo lá. Não, eu tô precisando mesmo. Mas é realmente isso aí mesmo que acontece. O pessoal. E aí como que eu falo daquela questão de generalizar, né? A pessoa entra no aplicativo, faz um investimento errado. E aí começa a generalizar, falar que investimento não presta, investimento é ruim, e a pessoa do banco só quer te vender um negócio que vai dar dinheiro pro banco. Investi R$ 1 no negócio, deu 12 centavos, eu falei, caraca, agora eu tô rico, já vou tirar aqui. Acho que eu perco. Não é tigrinho também, né? Tá, mas vamos lá, eu tô com algumas perguntas aqui pra gente conseguir entender algumas coisas. E aí uma que eu separei aqui, tipo, onde a gente consegue a informação para saber qual empresa e qual tipo de renda eu vou investir. Qual empresa e qual tipo de renda? Então, eu vou chegar lá, vamos supor que eu vou no Santander lá para ter a sua assessoria. Geralmente é esse tipo de questão que chega para você e o que você já indica aí pra gente. Então, como eu falei, o pessoal que chega ali no banco para começar a investir, como o pessoal de mais idade, né, justamente porque esse perfil de pessoas que procura o banco físico, então geralmente são perfis mais conservadores, né, são moderado, até balanceado, um ou outro ali agressivo, mas é pequena esse percentual. Então a pessoa chega no banco ali para investir, a gente tem que primeiro fazer o perfil dele, preencher o perfil dele. E depois que a gente montou o perfil, a gente tem que saber o objetivo do cliente. Eu recebi aqui, vou dar até um exemplo, coisa que aconteceu aqui em Jaú. Um cliente, ele ganhou no CPF, na nota lá, CPF na nota, né? Da nota fiscal paulista, ganhou 500 mil. E não sabia... Vou começar a falar que eu quero CPF na nota. Eu também comecei a colocar toda vez. Olha o louco, não é possível. E logo em seguida, olha só, é uma curiosidade, né? Um cara ali do banco também ganhou naquela capitalização que o banco faz, ganhou 1 milhão, cara. Então foi assim, na mesma semana, e aí quando eu fui fazer assessoria de investimento, os dois estavam lá no mesmo momento, falei, a sorte tá aqui, não é possível, passa um pouquinho aí, vê se pega, mas mim não pegou. Então, a pessoa chega muitas vezes, ela recebe um dinheiro e não sabe o que fazer, né? Primeira coisa, pensamos no perfil do investidor dele, descobrimos o que ele pode investir, o que ele tem aptidão e o que ele não tem aptidão. Bom, vamos saber agora qual que é o seu objetivo, o que você pretende fazer com esse dinheiro. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, mas quero guardar uma parte, quero guardar dinheiro para os meus filhos, quero que ele tenha dinheiro para fazer a faculdade. Eu não vou usar, eu quero deixar esse dinheiro aí aplicado porque eu quero viver de renda, não quero mais trabalhar. Então, tem essas pessoas, né? A gente só precisa saber qual que é o objetivo dela. A gente descobriu qual que é o objetivo dela, a gente vai para a montagem de carteira, né? E a montagem de carteira é isso, a gente pegar todo esse recurso, os 500 mil, por exemplo, e a gente vai dividir em potes, né? Então, um percentual vai ficar aqui no pote de reserva de emergência,
um percentual vai ficar aqui no pote de reserva de liquidez, para que você possa sacar a qualquer momento, um objetivo de curto prazo, de 1 ano, 2 anos. E aí o objetivo de longo prazo, um longo prazo de mais de 5, 10 anos, aí a gente já pode fazer estratégias um pouco mais diferentes do que só renda fixa, né? Então a gente pode partir para uma renda variável, a gente pode investir numa aplicação internacional, justamente pensando em ter uma rentabilidade um pouco maior. Como o objetivo da pessoa é um prazo um pouco maior, a gente pode correr um pouco mais de risco, porque em investimentos, toda vez que você aplica num produto que tem um grau de risco um pouco maior, só que você tem o tempo a seu favor, ou seja, você tem o longo prazo sempre premia aquelas pessoas que correm risco. Então faz muito sentido você investir numa estratégia que tem um risco um pouco maior para longo prazo, porque você pode ter um rendimento maior do que se você só deixasse na renda fixa. E aí a gente faz essa montagem de carteira para a pessoa. Um pouquinho de renda fixa e renda variável para o pessoal entender qual que é a diferença aí das duas. Renda fixa, né? Renda fixa, eu não vou entrar no detalhe do detalhe, mas a renda fixa, na verdade, ela não é fixa. Porque muita coisa pode acontecer. Mas, na teoria, a renda fixa é tudo aquilo que você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Então, por exemplo, eu tenho 100 mil reais e vou aplicar numa renda fixa que vai me render 10% de juros ao ano. Então, você já sabe qual que vai ser a renda que você vai ganhar. Renda fixa, 10%, daqui a um ano eu vou ter 110 mil. Essa é a renda fixa. Você tem a previsibilidade de saber o quanto você vai ganhar no final. A renda variável, você vai pegar esses mesmos 100 mil, você vai aplicar num produto de renda variável, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais, e você não sabe o quanto você vai ganhar no futuro. Por quê? Pode ser mais do que esses 10%, mas pode ser menos do que esses 10% também, porque como o próprio nome diz, renda variável, então ela varia. Uma hora ela vai estar em alta, uma hora ela vai estar em baixa, e aí você não tem tanta previsibilidade. Já é isso aí que define qual que é o perfil da pessoa? Justamente, quando a pessoa preenche o perfil, ela deu mais conservador do que agressivo ou arrojado, o percentual de carteira dela tem que ser pelo menos ali 80% em renda fixa. Agora, quando a pessoa é um pouco mais agressiva, mais arrojada, provavelmente vai ficar uns 40%, 50% em renda fixa e o restante já pode ser em renda variável. Aí consegue ter uma estratégia diferente. Você falou uma coisa, acho que o Bara deve ter, se você pesquisou um pouco no seu tentar fazer, você viu isso. Você falou sobre viver de renda, né? E quando explodiu mesmo, que você começou a sair muito infoproduto sobre finanças, sobre investimentos e tudo mais, a maioria dos anúncios é para você precisa... Olha o que eu comprei aqui, só investindo. A independência financeira. Independência financeira. É muito distante você pensar que você vai conseguir ter a sua independência financeira, porque nos anúncios, quando começou a sair tanto anúncio, parecia que era... Muito fácil, simples, vou investir 100 conto aqui, aí falam da bola de neve, vai virar uma bola de neve, você vai ficar milionário. Amanhã você tira 110, investe de novo, tira 200, investe de novo, tira 400. O quão difícil é chegar na independência financeira, né? E o quão próximo você tá. Cara, independência financeira foi um negócio que vendeu muito, muito na pandemia. E o infoproduto estourou muito, foi na época da pandemia, né? E foi na época da pandemia também quando teve mais pirâmide e mais fraude financeira. Então, justamente o pessoal ele conseguiu atuar na ganância das pessoas ali, né? Então, uma pirâmide financeira te prometendo, por exemplo, 10% ao dia, 10% ao mês, e coisa que, assim, é irreal. Você não tem como garantir esse tipo de rentabilidade, porque se você garantir essa rentabilidade 10% ao dia, 10% ao mês para uma pessoa, se você fizer as contas em 15, 20 anos, a juros compostos, você vai ser uma das pessoas mais ricas do país. Então não faz muito sentido. Se a pessoa só pegasse e fizesse a conta, provavelmente ela não iria cair nessa pirâmide financeira também, né? Porque ela só pensa em ganhar dinheiro, pensa lá que ela vai garantir a independência financeira investindo 10 mil reais e daqui 2 anos ela vai estar milionária, mas não é assim que funciona no mundo dos investimentos, né? No mundo dos investimentos você tem que ter paciência, você tem que investir nos produtos certos e você tem que ter sempre um objetivo, uma meta, né? Então, por exemplo, eu quero minha independência financeira. Quanto que eu preciso ter por mês, ganhar por mês para ter a minha independência financeira? Meu padrão de vida é alto, eu preciso de 50 mil por mês para ter a minha independência financeira. Pô, então você vai precisar investir um pouco mais. Meu padrão de vida com 10 mil reais por mês, por exemplo, eu já consigo minha independência financeira, não vou precisar mais trabalhar, eu vou ficar tranquilo com 10 mil, talvez até com menos eu consigo me virar aqui. Então, pô, com 1 milhão hoje já é possível você ter uma renda de 10 mil por mês aí livre de imposto de renda. Não, mas tem que ter esse 1 milhão. É o problema. Tem que ter 1 milhão. E aí... Ele começou a falar com 5 mil, eu falei, caraca, dá pra juntar esses 5 aí.
Mas o 1 milhão, para você chegar no 1 milhão, você tem que começar de algum lugar, né? Então você vai começar com R$ 1.000, você vai começar com R$ 2.000, e aí vai fazer diferença você aplicar R$ 50 todo mês, R$ 100 todo mês? Provavelmente não, você não vai conseguir chegar tão rápido lá no 1 milhão. Então o que faz diferença é você pegar esse dinheiro que talvez esses R$ 100, R$ 50 que você iria pegar para fazer investimentos, você investir em você mesmo, investir em conhecimento, até mesmo finanças ou na sua área, Aumentar a sua renda. para que você possa ganhar mais, aumentar a sua renda e aí sim você poder ter um poder aquisitivo maior para poder investir mais. Faz mais sentido do que você Você começar já aconselhou alguém, com assim, tipo, R$ 50. chegou a pessoa querendo investir lá no banco e falou, cara, acho que não é a hora, Às melhor vezes você... ele pegou meu perfil lá, né? Ó, segura, calma. Então, as pessoas que vêm no banco, elas já vêm procurando um especialista ali, procurando um profissional, justamente porque ela não sabe o que fazer, né? Então, se ela já não sabe o que fazer, ela também já não pretende ter esse conhecimento. Ela quer que alguém, ela terceiriza esse tipo de coisa, que é o nosso trabalho, e aí a gente dá as indicações para ela, né? Mas eu nunca falei para ela, não, pega seu dinheiro e investe em você que não vai render nada. Nunca falei isso. É que talvez desse errado também, né? Você tá tentando aconselhar, ajudar a pessoa e ela não ia conseguir. O Cara, cara não quer me vender nada também, não quer ganhar dinheiro. Que aconteceu já no banco isso, uma pessoa, por exemplo, que tinha dinheiro com a gente investido, era uma pessoa que era conservadora, ela tinha uma aplicação ali de rentabilidade diária, que podia fazer o saque diário também, e que infelizmente viciou nesse negócio de jogo, não sei se foi Bet, se foi Tigrinho, mas ela perdeu tudo que ela tinha. Então, ela começou no jogo ali, não deu 5 meses, que foi no final do ano passado, até depois do carnaval desse ano, ela já não tinha mais nenhum recurso na conta. Tudo tinha ido com o jogo mesmo. É uma coisa que vicia, se você não tiver controle, você perde tudo, né? E fazer uma pergunta agora que eu tava querendo trocar algumas coisas. Por exemplo, trocar de moto, trocar de carro, comprar um apartamento. Eu comecei a ver bastante sobre carta de crédito. É um bom investimento? Por exemplo, eu pegar uma carta de crédito, vamos supor, de 100 mil. Pegar esse dinheiro e jogar para um investimento, sei lá, no Santander, por exemplo. Você acha que é uma boa? Assim, é uma estratégia de você fazer uma aquisição de bem, né? O consórcio, a carta de crédito, ela não chega a ser em si um investimento, porque você não está recebendo juros, você está pagando uma taxa de administração, que normalmente é o juros que você pagaria num financiamento. Então, é uma forma de você fazer uma aquisição de um bem, é uma forma de você comprar um bem, sem entrar num financiamento, que às vezes um financiamento vai acabar tendo uma taxa de juros um pouco maior, então pode fazer sentido você fazer essa estratégia de carta de crédito. Tipo assim, ó, eu tô com a carta de crédito, chega lá e eu não pego o apartamento, por exemplo, 300 mil numa carta. Ao invés de comprar o apartamento, eu vendo a carta, pego o dinheiro e faço investimento. Porque eu tava vendo algumas cartas de crédito e o valor que paga da parcela não era tão alto assim. Então já era uma realidade um pouco mais perto do que eu tinha. Então, por exemplo, você vai pagar R$ 700 ali numa carta. Chega lá na frente, sou contemplado, vendo a carta, pego o dinheiro e jogo no investimento. Seria uma boa para começar, por exemplo, eu não vou ter dinheiro para investir pesado, entendeu? Então, pegar essa carta e transformar em uma rentabilidade seria uma boa. Sim. Então, como é uma estratégia de compra de algum produto, se você tem um recurso, vamos supor que você quer comprar uma casa de 300, 500 mil, eu tenho 500 mil no banco. Você chega lá pra mim e fala, Leonardo, eu tenho 500 mil hoje no banco, eu vi uma casa ali, eu quero comprar essa casa, vou comprar à vista. Eu provavelmente não vou deixar você fazer isso. Justamente porque existe essa forma de comprar com carta de crédito. Você vai pegar uma carta de crédito de 500 mil, provavelmente o seu dinheiro que está aplicado, os 500 mil, eles vai te render ali basicamente R$ 5.000, onde você consegue pagar a parcela desse consórcio e você consegue talvez até dar um lance ou utilizar o lance embutido da própria carta para contemplar essa carta e comprar a casa. Então, existem estratégias justamente para quem já tem dinheiro aplicado, está rendendo, esse dinheiro que rende você consegue pagar a parcela, então você utiliza o junta, né? O útil ao agradável e consegue fazer os dois ali. Você consegue não descapitalizar e consegue comprar o bem que você quer. No caso dessa ideia aí do Baro, de investir aí R$ 500, R$ 700 numa parcela para ter a carta de crédito, depois colocar os 500 mil, no caso, em investimento, é mais interessante você ter esses 500 mil e investir, ou você pegar os 700 que você ia pagar na carta e ir investindo mensalmente ali? Então, a carta, ela tem um problema, né? Nem toda carta você vai conseguir contemplar, você vai conseguir pegar o dinheiro e sacar esse dinheiro e colocar para investir. Eu fui contemplado, beleza, o dinheiro tá lá no fundo administrado
pelo banco ou pelo administrador que você vai comprar, eles não vão liberar esse recurso para você tirar e colocar em investimento, porque eles mesmos estão fazendo isso. O recurso que está lá, eles estão aplicado e está rendendo. Ah, aí você foi contemplado, você quer utilizar o recurso, aí eles liberam para você o recurso, mas para comprar um bem, para fazer a aquisição do bem, não para você pegar o recurso e aplicar. Aí você ia ter que conseguir ter esse trabalho aí de você conseguir vender essa carta, né? Aí sim que você conseguir vender essa carta. Mas mesmo assim, se você for vender, você não vai conseguir vender pelos 500 mil, sim, porque você está pagando uma coisa que vale 500 mil no futuro, então você teria que pagar todas aquelas parcelas lá para que você conseguisse esse valor de 500 mil. Legal. Vamos montar uma carteirinha aí. Que você... Geralmente, vamos montar uma carteira aí. Pensando numa pessoa ali com uma renda não de salário mínimo ali, mas sei lá, de uns 5 mil, 6... Entre 5 e 10 mil ali. Se a pessoa chegar para montar uma carteira de investimento, geralmente por que linha que você segue, hein? A gente sempre tem vamos supor que sou eu essa pessoa, né? Esses 5 ou 10 mil aí que a gente ganha. Não é. Se eu tenho um salário de 10 mil reais, primeiro eu tenho que fazer o orçamento do mês para saber o quanto que eu gasto, para saber o quanto que eu posso investir. Mas, quando eu fazia a parte de mentoria de investimentos também, que era uma parte do curso, a gente fazia essa mentoria de investimentos, a gente começava sempre para organização financeira, organização doméstica. Então, se eu ganho 10 mil, eu preciso saber se você está gastando os 10 mil, se está gastando mais, se está gastando menos. Em regra, eu sempre colocava para a pessoa que ela precisa investir no mínimo 10% do que ela ganha. Então, desses 10 mil reais, exatamente teria que ir para investimento. Então, partindo do princípio que a organização financeira foi feita, ela já tem ali um orçamento doméstico equilibrado, ela consegue guardar esses 10% para começar a investir. Então a gente pega esses R$1.000, desses R$1.000 a gente já consegue montar uma carteira inicial. E nessa carteira inicial, falando do meu perfil que já é mais agressivo, mais arrojado, eu já iria direto para quê? Montar primeiro, é claro, uma reserva de emergência, né? Considerando que a gente já tem uma reserva de emergência para poder montar uma carteira de investimento. Porque se você não tiver uma reserva de emergência, ainda não pode montar uma carteira de investimentos. Você quer falar um pouquinho sobre? Vamos falar sobre... É interessante até você que está começando a sua empresa, é importante a gente falar como o valor, né, da reserva e tudo mais. É importantíssimo esse tipo de iniciação. Você ter primeiro a sua reserva financeira, reserva de emergência. Tem gente que não gosta de falar reserva de emergência porque acaba atraindo isso para a pessoa, né? Então vamos falar da reserva financeira. A reserva financeira, você precisa ter de pelo menos aí 6 vezes o seu custo de vida mensal. Então, se eu gasto R$5.000 por mês, eu preciso ter no mínimo R$30.000 guardado em um investimento de alta liquidez. Alta liquidez é o quê? Você poder sacar esse recurso a qualquer momento. Então, você precisa ter esse recurso guardado, esses 30 mil guardados, para que você, depois disso, possa montar uma carteira de investimentos para você. Por quê? Vamos supor que, ao invés de você pegar esses 30 mil e deixar como reserva financeira, você monte uma carteira de investimentos para você, com esses 30 mil, comprei ações, comprei fundos imobiliários aqui, comprei criptomoeda, investimento nacional, esses 30 mil, ao invés de estar numa reserva financeira, numa aplicação com alta liquidez, está na renda variável. E aí, deu uma dor de barriga, aconteceu uma emergência, você vai precisar gastar em alguma coisa, quebrou o carro, vai precisar passar por uma cirurgia, alguma coisa desse tipo assim, você precisa de dinheiro. Aí quando você vai precisar desse dinheiro, você entra lá na sua carteira de investimentos, os 30 mil que você colocou, por ser renda variável, já não vai estar mais os 30 mil, talvez vai estar menos. E aí você entende que talvez esse não fosse o melhor momento para sacar o investimento, justamente porque você está perdendo e você entende que um mês, 2 meses, um tempo depois, isso pode virar para uma carteira positiva e você pode deixar de ganhar o que você ganharia no futuro. Então não faz sentido você deixar sua reserva financeira em ativos de alto risco, justamente porque quando você for resgatar, talvez você tenha menos do que você colocou. Mas é um investimento também, a reserva financeira? Não precisa ser embaixo do colchão, né? A reserva financeira não deve ser embaixo do colchão. Nem no cofre, no porquinho, escondido, nada. Tem que, assim, eu indico sempre fazer uma aplicação financeira. A poupança, ela, mesmo não sendo o melhor negócio, ela também costuma ser uma reserva financeira, um lugar onde você pode guardar. Eu não gosto de poupança, mas tem produtos de investimentos como o CDB, um fundo DI, que rende muito mais que poupança e é tão seguro quanto. Então, o ideal é que você sempre tenha a sua reserva financeira aplicada nesse produto, porque se você precisar, você resgata na hora.
Se você não precisar, ele tá ali e vai estar rendendo alguma coisa para você por mês. Então, além dele estar guardado, ele vai estar rendendo alguma coisa para você. Pouco ali. Se você tiver essa reserva financeira embaixo do colchão, por exemplo, além de não render nada, você pode ter o risco de alguém entrar na sua casa e te roubar, por exemplo. Mais perigoso do que Vai rasgar a nota ainda. E lembrando que vale para PJ também, né? Reserva financeira não é só para pessoa física, né? Você tem a sua empresa, você tem que saber o custo mensal da sua empresa ali, o custo fixo, pelo menos, dela. E você montar ali sua reserva. Como foi na pandemia, né? Foi um desespero. Eu estava começando, não entendi muito bem, não passei, né, por isso. A gente começou bem na pandemia, mas eu acho que bastante empresa Quebrou. precisou usar ali a reserva de emergência e talvez não conseguiu ainda dar conta, né? Porque foi muito tempo, né, de pandemia, mais do que os 6 meses, que é o mínimo ali de reserva. Para pessoa física, a gente sempre indica os 6 meses, né? Pode ser mais, mas a gente fala ali de 6 meses a 12 meses, então tendo 6 meses ali, você consegue muitas vezes se manter, justamente porque quando você é uma pessoa física, principalmente quando você é CLT, além de você ter a sua reserva financeira, você tem talvez ali um seguro-desemprego, você vai ter um acerto, você vai ter um fundo de garantia, então tem outros recursos que você pode estar recebendo, né? Já a PJ não é assim que funciona, então a PJ já é indicado que tenha pelo menos 12 meses do custo da empresa mensal ali guardados. Então, da mesma forma, produtos de alta liquidez, produtos de baixo risco e produtos que você consiga transformar essa aplicação em dinheiro a qualquer momento. Na pandemia, por exemplo, igual você falou, as pessoas que tinham reserva financeira teve que utilizar boa parte dessa reserva financeira para se manter e as que não tinham teve que fechar as portas, né? Então, a gente viu muita empresa quebrar justamente porque não tinha se preparado, né? E aí teve que recorrer ao banco e pegou o empréstimo do banco, foi pagando funcionário, foi pagando fornecedor, só que a pandemia se estendeu, então não conseguiu pagar o banco, não conseguiu pagar funcionário, fornecedor e quebrou. Né? Foi um momento muito difícil, assim, né, cara? Porque Ninguém você esperava, não conseguia saber, né? Foi todo mundo pego de surpresa e não sabia até onde ia se estender aquilo ali, né? Mas vamos continuar aí na carteira? Beleza, fizemos a nossa reserva de emergência e vamos para... Eu já vi que eu preciso fazer a minha reserva de emergência aí. É importantíssimo. Se você não tem, precisa começar, pelo menos... Começar por aí. Então, para começar uma carteira de investimento, você precisa pelo menos ter a sua reserva financeira. Temos a reserva financeira. Vamos começar investindo, por exemplo, esses R$1.000. Já dá para começar a montar uma carteira de investimento. Hoje, no meu perfil agressivo e arrojado, como eu falei para vocês, a gente começaria montando uma carteira com ações, fundos imobiliários, renda fixa também. É importante ter renda fixa, ter essa mescla de produtos, né? Então a gente iria começar ali pegando esses R$1.000, talvez colocando em uns 5 ou até 10 investimentos. Vamos pegar esses R$1.000 e colocar R$100 em cada aplicação. Então a gente monta uma carteira com uma parte em renda fixa, né? Com produtos de renda fixa isentos de imposto de renda, né? Que também tem produtos de renda fixa isentos de imposto de renda, que faz bastante sentido. A gente monta uma carteira, para mim, de fundos imobiliários, justamente para ter uma renda recorrente todo mês, né? E também em ações, que são empresas que estão hoje disponíveis no mercado financeiro para você ser sócio delas. E toda vez que você compra uma ação de uma empresa, você está sendo sócio da empresa. Então, todo o resultado que ela tiver vai ser distribuído com você depois. Então, a gente parte desse princípio de montar uma carteira diversificada, que é colocar um pouquinho desse dinheiro em cada ativo, em cada investimento, justamente para quê? Para que você diminua o seu risco, né? Eu não vou pegar todo esse dinheiro que eu estou aplicando uma vez, esses R$1.000, e vou colocar num único produto. Eu estaria correndo mais risco se eu fizesse isso. Eu vou pegar esses R$1.000 e colocar numa única empresa, uma única ação, por exemplo. Se essa empresa tiver algum problema, tiver alguma insolvência financeira, provavelmente você vai perder boa parte do seu dinheiro. Então, por isso que a gente começa já diversificando, colocando um pouco em cada empresa, um pouco em cada produto. Que aí dos 1.000 eles perdeu 100, se tivesse tudo nessa de 100, você teria perdido praticamente tudo. Exatamente. Né? Você diversifica. Quando você faz esse tipo de diversificação, que é aquela frase bem famosa, aquele clichê, né, de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, então você consegue diversificar, consegue diminuir o seu risco e consegue ter uma rentabilidade maior. Faz muito sentido fazer esse tipo de carteira. E, por exemplo, eu vou fazer as perguntas assim, porque eu realmente não sei nada sobre isso. Eu falei, são dúvidas sinceras. Boa parte também, acredito, dos espectadores aí também tem um pouco mais de dificuldade. Tem gente que vai saber justamente porque já pesquisou sobre isso, mas a boa parte não. Quando eu falei assim, a gente vai falar com um assessor de investimento, a galera falou assim, não, então já pergunta tal coisa, já pergunta tal coisa. Eu falei, caramba, eu vou perguntar isso porque eu também não sei. Por exemplo, a reserva financeira. Recebi um dinheiro, deixo guardado. É isso? Tipo assim, ganhei R$500 num serviço.
que nem eu trabalho com mídia digital. Às vezes faz um freelance, faz alguma coisinha, entra 500, 600, 700 reais. O que eu posso fazer para criar essa reserva financeira? Por exemplo, não tenho nada de reserva. Preciso começar. Por onde que eu começo? Então, você vai pegar essa renda, esse freelance que você fez aí, você tem que saber se esse dinheiro extra que entrou, você vai precisar utilizar alguma coisa ou se você já não precisa, não vai precisar investir em mais nada, por exemplo, no seu ramo, e se você pode investir. Então, ganhei esses 500 reais, não esperava ganhar esses 500 reais, ele já pode ir para uma reserva financeira para você começar a montar. Aí, se você precisar desse recurso, aí no mínimo 10%, igual eu falo, tem que ir para a reserva financeira para que você já se acostume a toda a renda que você receber, pelo menos 10% e começar a ir para essa reserva financeira. Porque o que acontecia bastante, eu usava um dos bancos digitais e aí eu deixava a conta lá, no outro dia eu entrava tipo assim, 500, amanhã 501. Falei, caramba, ganhei dinheiro, sem fazer nada. Mas é basicamente isso, né? Que conforme a proporção vai aumentando, a porcentagem de ganho vai aumentando também, né? Mas é importante começar a investir. Sobre PFPJ, no caso do bar. Começou a empresa agora. Qual que é a diferença para investimento PF, PJ? Existe isso? Tem um assessor lá que é voltado para PJ? Como que funciona essa parte disso? Então, hoje no banco tem essa segmentação, né? Assessores de PF, PJ, mas aqui, por exemplo, eu trabalho com os dois públicos, né? Tanto o PF quanto a PJ. O PJ ele fica mais limitado a fazer investimentos, né? O PJ normalmente ele não monta uma carteira de investimentos na PJ, porque ele vai ter uma reserva ali, vai ter uma liquidez, porque na PJ você não consegue fazer muitos produtos, por exemplo, de ações, fundos, justamente porque não é o perfil. O perfil do PJ é colocar esse dinheiro numa aplicação de fácil acesso, para que, se caso aparecer algum negócio, ele possa investir e esse dinheiro tem que estar disponível rápido. Então, é meio que um capital de giro ali, um caixa, para que se ele precise investir num negócio novo, uma expansão, uma loja nova, uma máquina nova, esse dinheiro fica disponível. Então, ele usa mais a reserva financeira do que o resto. Então, se eu chegar lá, por exemplo, com a Faveral, você vai falar, beleza, Faveral aqui, mas vou investir o meu dinheiro PF. Geralmente é assim que é feito mesmo. Isso, o que eu indico pro pessoal, por exemplo, eu tenho empresas que eu atendo os sócios da empresa, os donos da empresa também, né? Então, por exemplo, o resultado que a empresa está dando mensalmente aqui, vamos colocando aqui nessa reserva, nessa aplicação de fácil acesso, que tem bastante liquidez, e aí você vai definir quantas vezes você vai fazer a sua distribuição de lucros. Conversei com o meu contador aqui, estou vendo como que a gente pode fazer essa repatriação, então a distribuição de lucros vai ser feita 2 vezes por ano, que é a participação nos resultados, né? Então, você vai pegar esse valor que está investido, você vai resgatar e depois você vai fazer essa diluição para o sócio. E aí, depois dessa diluição, a gente pega esse recurso e aplica para vocês na conta física. Porque na física, existem produtos até, principalmente para quem é conservador, que é o perfil, que são os produtos isentos de imposto de renda, que o pessoal gosta bastante. Não, eu ia te perguntar isso, como é que funciona a parte de imposto, porque é dinheiro girando, então eu creio que tem imposto, né? Na PJ, você não vai encontrar produtos isentos de imposto de renda. Já é uma das coisas que, para a PJ pensar em não só manter o recurso na PJ, né? E sim, por exemplo, transferir esse dinheiro para a conta física e fazer a aplicação pela conta física, né? Então, na PJ a gente não consegue encontrar esses produtos isentos de imposto de renda, mas quando vai para a física, já tem esses produtos que são isentos de imposto de renda, que torna um atrativo a mais para a pessoa poder aplicar, né? Então, no nosso caso, tipo, o Baro ele é a empresa dele, eu sou a minha empresa ali, então não tem muita dificuldade nisso. Se a gente tiver uma conta PF ali que não tem um sócio que eu vou ter que lidar com essa conta, depois é mais tranquilo ainda. Você consegue saber exatamente quanto você vai poder transferir da PJ para física, se você vai poder fazer isso, se você já viu com o seu contador se você pode transferir sem pagar imposto, né? Porque a depender da forma que você vai fazer essa transferência, se é um pagamento de dividendo, se é uma participação nos lucros, você consegue também ter a isenção. Então você tem que saber exatamente quando e como você vai fazer essa transferência da PJ para física, para que você pague menos imposto de renda possível também, né? Legal, mais alguma dúvida aí? Vai tirando suas dúvidas. Não, eu já vi que eu vou ter que começar a investir. Pra ontem. Pra ontem. Eu acertei ainda que minha namorada trabalha com contabilidade também. Então a gente já vai... você estando na PJ já vai falar, já ganhou dinheiro demais aí, faz uma distribuição de lucro, faz um pagamento de dividendo. A gente tava conversando sobre isso esses dias. Falei assim, investir
pensar lá no futuro, por exemplo, casamento, casa, essas coisas aí, precisa ter alguma reserva para a gente também ficar mais seguro nesse tipo de investimento, né? Então, na hora que eu falei assim, vou conversar com o assessor de investimento, eu falei, vou ter que mandar as dúvidas lá. Quando você sabe, quando você tem por exemplo, você tem um objetivo em mente, eu vou precisar casar daqui 5, 7, 8 anos, por exemplo, existe até investimentos hoje no site do Tesouro Direto, para quem quiser consultar, que tem exatamente a data de vencimento. Então, você consegue aplicar todo mês ali nesse único produto, ele vai ter uma rentabilidade muitas vezes muito próxima do que a taxa de juros vai estar pagando no dia. Então, hoje, por exemplo, a nossa taxa de juros está em 15%. É uma das taxas mais altas, não só do continente aqui, da América, mas como do mundo. A gente está com a segunda taxa de juros mais alta do mundo. Por isso que está dificultando as pessoas, as PJs, as empresas, por exemplo, a tomar crédito, porque a gente está com uma taxa de juros muito alta. Quando a taxa de juros está muito alta, fica difícil para tomar empréstimo e fazer financiamentos. O que fica bom é para quem já tem dinheiro aplicado, né? Porque você conseguiu hoje ter 15% de rentabilidade ao ano, sem correr risco nenhum. Tem muita empresa que não consegue ter essa rentabilidade no ano, tendo todo o trabalho, tendo que lidar com funcionário, fornecedor, e acaba que não tendo essa rentabilidade. Então, assim, tem muitas pessoas que têm dinheiro guardado no banco hoje, que poderia pegar esse dinheiro, abrir um novo negócio, contratar pessoas, fazer a economia girar, mas prefere não fazer isso porque tem 15% do banco garantido pagando sem correr risco nenhum. Então acaba não fazendo sentido fazer esse tipo de negócio. Hoje, o mínimo que você precisa ter para fazer um bom investimento inicial, quanto seria? Por exemplo, tem coisa, acho que, não sei, nem lembro mais se a gente conversou já no ao vivo aqui, gravando ou não. Você tinha falado que tem algumas ações que é de R$1, que começa com R$1. Mas talvez não seja teve tão... Teve muito anúncio de curso também. Começa a investir com R$1 e tem essa independência que não sei. Um valor que você acha que é legal para começar. Por exemplo, se você tiver separado R$1.000, já é um início. R$10, sei lá. Um valor assim que você acha que já dá para começar a pensar, a começar a investir. Porque eu preciso guardar esse dinheiro. E R$1.000... já é um valor que dá para começar, já dá para montar uma carteira, mas aí nós estamos falando de R$1.000 ou de R$1.000 mensais? Com R$1.000 para começar a montar uma carteira. E aí, se você tiver R$1.000 mensais, é ótimo, você consegue aumentar. E o aporte também não tem um valor mínimo. Tipo, eu coloquei os R$1.000, eu posso ir aportando depois em cada ação mensalmente. Para quem não tem uma renda, por exemplo, vocês não têm uma renda, não tem o salário, né? Vocês até têm o Prolabore ali, mas não tem o salário. O dinheiro vai entrando meio que picado. Então, eu comecei a montar uma carteira aqui com R$1.000, entrou R$100, eu quero aplicar esses R$100, você vai lá, aplica no produto de R$100. Mas com uns R$5.000 aí, você já consegue montar uma boa carteira de investimentos. Tem produtos hoje, por exemplo, tem um tipo de produto, que é um produto de renda variável, que ele tá mais ou menos R$230, R$240 para você comprar uma ação, né? Que a gente fala, um pedaço desse investimento. É um investimento que ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É um dos melhores investimentos que tem no mercado disponível hoje. Por quê? Com R$230, R$240, você já consegue aplicar nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, vai ter Apple, Microsoft, Google, Amazon, todas essas empresas. Você consegue investir por R$230. Então, onde você iria conseguir fazer isso? Então, às vezes, com R$230, você já tem 500 empresas ali na sua carteira que você vai estar sendo sócio. Aí tem outros produtos, por exemplo, o próprio Bitcoin. Se você quiser colocar uma parte, um pedaço, você consegue comprar frações. Eu quero comprar uma outra empresa. Quero comprar uma Magazine Luiza, quero comprar uma Petrobras. Então, com 15, R$20 você já consegue comprar uma ação. Você quer comprar um fundo imobiliário, seja com R$10 você consegue. Cara, bateu uma depressão em mim agora, que eu acabei de lembrar que eu já tive algumas ocasiões na minha vida nos últimos 5 anos, 7 anos talvez, de ter recebido uma grana assim e não ter investido. Devia ter investido. Né? Até agora eu não recebi. Se quiser fazer um Pix na minha conta e começar a investir. Tem o QR Code do Pix, né? A gente ganhou uma ação uma vez, acho que foi uns 50 conto. Vendeu uma Faverol de Bitinga também, que entrou uma graninha, dava pra ter investido. Não investiu. Mas investiu no próprio negócio. Mais ou menos. Quando a gente vendeu a Faverol... É que é uma história que a gente tem que fazer um podcast só da Faverol qualquer hora. Quando a gente vendeu, veio pra cá, nossa, foi um rebuliço na nossa vida, assim. Talvez, se eu tivesse a reserva financeira certinha naquela época, eu teria passado pela fase que a gente passou ali e conseguiria ter aportado todo esse valor da venda da Faverol de Bitinga lá. Cara, é de se pensar, porque hoje, vamos supor que
você não invista nada. Uma pessoa que ganha um salário mínimo aí, ela ganha um salário mínimo, todo mês ela está contribuindo para o INSS. É 35 anos no mínimo hoje para contribuir pelo INSS, né? E aí chega daqui 35 anos, você vai ter a sua aposentadoria que vai ser um salário mínimo. Então vamos pegar a pessoa que está se aposentando hoje. Ela veio ganhando um salário mínimo, contribuindo para o INSS o mínimo ali que deveria ser contribuído para que ela chegasse hoje e tivesse uma aposentadoria. Se você pegar, por exemplo, o que desconta do INSS hoje, que deve ser 140, 160 reais mais ou menos, que desconta do seu salário e vai para o fundo do INSS, se você pegasse esse mesmo valor, esses 150 reais, e aportasse mensalmente, daqui a 35 anos, você ia ter provavelmente um pouco mais de... Teria que fazer a conta para fazer com taxa de juros. Mas vamos supor aí que se você tivesse mais do que 500 mil reais, por exemplo. Se você tivesse com esses 500 mil reais aplicados, hoje você ia ter uma rentabilidade, um ganho de pelo menos 5 mil reais. Mas a pessoa ela veio contribuindo um ano inteiro com o mínimo do INSS para receber o quê hoje? Um salário mínimo de R$ 1.500. Então, se ela tivesse... Nós estamos falando de quase 3 vezes mais. O valor aí. É. Fica a dica, sabe? É mais ou menos a pergunta que você fez porque de quanto era aportar. nisso daí que eu tava pensando. Por exemplo, eu não quero investir para receber amanhã, por exemplo. Vou colocar 5 mil para receber 500 mil amanhã. Mas seria a longo prazo, por exemplo. Tô lá com meus 50 e sei lá quantos anos e eu quero dar uma descansada, entendeu? Pô, pegar a mulher, sair viajar e tá tranquilo. É um investimento a longo prazo ali, como que começa nisso daí. Dá para usar fundo de garantia, dá para usar qualquer coisa ali. Sim. O dinheiro, estando com o dinheiro na mão ali, você consegue investir. Porque lá na frente, vou aposentar. Recebe a aposentadoria, mas tem alguma coisa investida para poder dar aquela ajuda dentro de casa, entendeu? A previdência, a previdência privada, né, ou a previdência extra normalmente, né? Então você vai ter a previdência do INSS e vai ter a previdência privada que você fez também justamente para ter uma segunda previdência. Vai ter dois recursos entrando para você ao mesmo tempo, né? Um recurso que veio do seu trabalho, que você contribuiu para o INSS, e o outro que você fez o seu próprio investimento, né? Então, hoje, para você ter uma independência financeira, você vai precisar fazer isso. Você não vai conseguir ter uma independência financeira se você quiser só depender do governo e o quanto que você contribui hoje. E a gente já está falando também de provavelmente a gente chegar na nossa velhice e não conseguir se aposentar também, que corre o grande risco. Hoje do jeito que está o negócio, eu talvez... com meus 22 anos... Cara, nesse último ano, a gente está indo... os últimos anos na política aí foi bem intenso, assim, a movimentação na economia no geral, assim. Esse ano em específico, que precede aí um ano de eleição, você sentiu muita coisa de dificuldade ou de queda de recebimento de clientes? Como é que tem sido esse ano aí? Cara, como a gente vive num mundo polarizado, né? Tem direita e tem esquerda, quando esse governo entrou, muitas pessoas vieram no banco com medo de algum confisco, do governo mandar confiscar algum dinheiro, pegar o dinheiro. Então, teve muita gente resgatando os recursos, tirando o dinheiro do banco para deixar vivo mesmo em casa. E muita gente também querendo mandar o recurso embora para outro país. Então, aconteceu um pouco disso no começo. Mas logo o negócio foi tranquilizando, a gente foi explicando que esse tipo de coisa é mais difícil acontecer hoje, não é igual lá... há 20, 30 anos atrás, quando teve o confisco, hoje já é uma coisa um pouco diferente, não teria como isso acontecer de uma hora para outra. Então a gente foi tranquilizando as pessoas e conforme o governo ele foi passando o tempo, esse governo que está hoje, e a taxa de juros foi aumentando justamente porque o governo também foi aumentando as contas públicas e foi gastando desenfreadamente. Isso acontece quando o governo não tem nenhum cuidado com o fiscal, então a taxa de juros precisa subir para segurar esse tipo de gasto e segurar a inflação. Então, para quem tem investimentos hoje está muito bom. Então, as pessoas que achavam que para investimento ia ser ruim, hoje está sendo muito bom porque você está ganhando os 15% lá que eu falei sem correr risco nenhum, né? Então, para quem tem investimento hoje tá excelente. Então, não precisava ter se desesperado tanto assim quando entrou o governo, porque realmente se falou muito, né, sobre isso. Eu não sei como que vai ser no ano que vem também. Mas quando trocou o governo aí, falou muito sobre isso. Eu falei, vai fechar todos os bancos agora. Não, cara. Muita gente veio desesperado. Logo em seguida, a eleição no domingo, logo em seguida, na segunda-feira, tinha muita gente querendo resgatar porque achou que ia colapsar, né? Foi burrice? Tipo, quem tirou dinheiro perdeu o dinheiro também de ter tirado
esse valor? Perde por dois motivos, né? Perde porque ela tem que resgatar o investimento, ela vai ter que pagar imposto de renda, e depender do produto de investimento que ela tinha ali, ela vai ter que pagar imposto de renda na declaração anual também, porque esse recurso ele entra como uma renda para a pessoa e ela complementa a renda, e aí chega no final na declaração de imposto de renda, a renda que você teve, em vez de ser só do seu salário, veio essa renda dos investimentos também, sua renda cresceu e agora você vai ter que pagar outro imposto. Então as pessoas acho que não fizeram essa conta ou fizeram e mesmo assim não ligaram, falam, o medo era tanto, eu vou resgatar e porque eu posso perder tudo. Então elas perderam por conta disso e perderam também o rendimento, né? Elas perderam o efeito de juros compostos que o investimento poderia estar tendo ali, né? Os juros compostos hoje, para quem não sabe, é o juros sobre juros, onde o investimento que você tem vai render um juros amanhã e esse juros que rendeu amanhã ele vai somar com o que você já tinha e vai ser feito um novo rendimento a partir do outro dia. Então é a bola de neve que vai crescendo, né? Os juros compostos. E é por isso que caso a gente comece investindo 100, 200, 300, 500 reais, R$ 1.000 por mês, e se a gente pegar e multiplicar esses R$ 1.000 nos 35 anos, multipliquei aqui esses R$ 1.000 em 35 anos, deu 350 mil. E aí, se você colocar o efeito de juros compostos, esses 350 mil transforma em 700 mil. Então, esse é o efeito de juros compostos. Ele pode multiplicar várias vezes o seu dinheiro. Eu vou ter que passar no Santander. Abrir uma conta. Eu já tenho conta aberta lá, só preciso começar a usar. Cara, eu pedi uma ajuda pro Luiz. Começar a jogar lá uns 230, 300 reais pra deixar lá quando tiver 60 anos, não me preocupar com mais nada. Cara, isso é melhor do que o INSS. Melhor que o INSS vai ser, com certeza. Uhum. Eu dei uma perguntada pro Luiz, que é um amigo nosso em comum até, que trabalha também no banco. Falei, Luiz, manda umas perguntas aí pra gente ter assunto. E ele mandou uma aqui, e eu não entendi. Eu não entendi, eu vou perguntar aqui. O que é PGBL? PGBL. Ele estava falando sobre aplicação de isenta de imposto, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Aí ele fala, por exemplo, a minha PGBL que eu pago para minha filha é deduzido do meu imposto, eu não pago. Como que funciona isso aí? PGBL é deduzido do imposto dele? Do Isso. salário dele, né? Tá escrito imposto, só se ele falou. Tá. Não, é assim, o PGBL é um tipo de investimento, é uma previdência privada, né? Existe o PGBL e o VGBL. O PGBL, quando você aporta em PGBL, e aí você pode pegar até 12% da sua renda bruta anual e aplicar num PGBL, que você vai ter desconto no seu imposto de renda na declaração do ano seguinte, né? Então, por exemplo, por ano eu ganho 100 mil reais. E aí, toda vez que eu vou fazer a minha declaração anual de imposto de renda, eu tenho que colocar que eu ganhei esses 100 mil reais e aí a Receita fala que eu ainda tenho que pagar 2, 3 mil por conta da minha renda ter ultrapassado o teto. E aí, você pega esses 100 mil reais, se você pegar 12%, que é o máximo que você pode aplicar em PGBL para ter esse benefício, pego 12 mil ali, aplico em um PGBL, então a minha renda, a bruta anual, ela passa, ao invés de ser 100 mil, ela passa a ser 88 mil, e eu pago menos imposto de renda na Receita Federal quando for fazer a minha declaração. É interessante também. É interessante. É muito bom justamente para quem paga bastante imposto de renda, para quem tem altos salários ou para quem tem outras rendas vindo de outra fonte de renda, fazer aplicações em PGBL, porque assim você diminui a sua renda bruta anual e consegue fazer um investimento. Uhum. Você consegue ter essa redução, essa dedução e mesmo assim ainda manter um recurso aplicado. Faz bastante sentido. Essa eu não fazia nem ideia. É uma outra pergunta que o Luiz fez aqui, ó. Depois que eu já fiz a minha reserva de emergência, que é o nosso primeiro passo, eu vou começar a montar uma carteira. Já é interessante começar com a renda variável ou juntar mais em renda fixa primeiro? O interessante, justamente para quem está começando, para quem não conhece, é começar em renda fixa só para entender como que funciona o jogo, né? Uhum. Então, colocar um pezinho de cada vez ali, justamente para você entender como que funciona, como vai ser o rendimento. Eu coloquei 100 reais hoje, está com 101 agora. Então, o que aconteceu aqui que rendeu esse 101? Como que eu faço para ter um ganho maior? Que produtos de investimentos vai me dar uma rentabilidade um pouco maior do que eu estou recebendo aqui. Então, sempre começar por renda fixa. E a evolução da renda fixa é a renda variável, né? Então, você saber como funciona um primeiro para depois você ir para o outro. Existe um tipo de análise que você como assessor faça? Porque uma analogia meio nada a ver, mas trazendo pro meu trampo, tá ligado? A gente trabalha ali com delivery e a gente tá no iFood. Tipo, eu vi que vendeu tanto, aí eu tenho lá um gráfico, os pedidos os itens que mais venderam, o horário que mais vendeu. E aí eu consigo ter uma noção, não vendeu tão bem, eu vou mexer aqui
no formato do meu cardápio, nos horários que eu tô atendendo e vai aumentar minha venda no mês que vem. Você tem uma análise também, tipo, ó, peguei a carteira dele rendeu tanto hoje, acho que essa ação aqui não tá tão boa, vamos alterar algumas coisas. Cara, então, referente à análise, para você saber se você vendeu bem ou não, você tem que ter uma referência. Pô, no domingo eu vendi mais do que eu tô vendendo hoje, ou no mês passado, você tem que ter um histórico para Sim. saber se você tá vendendo bem ou não. Nos investimentos é a mesma coisa, a gente tem que ter um benchmark. Qual que é o benchmark hoje que a gente leva em consideração? É o CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que tem como referência também a taxa básica de juros, que hoje é chamada de taxa Selic. Então essa é a referência. A gente tem essa referência de taxa Selic, que está 15%. O CDI ele fica muito próximo da taxa Selic, fica 14,9, fica 0,10 abaixo só. Então esse é nosso benchmark. O benchmark é a nossa meta a ser batida, né? Onde a gente precisa chegar. E aqui está o benchmark. Então, quando a gente monta uma carteira, a gente viu o resultado dessa carteira, ela não atingiu o benchmark, então a gente precisa mudar alguma coisa para que ela chegue na mesma linha do benchmark, né? Ela fique igual ou ela supere. Quando a gente monta uma carteira de investimentos e ela está rendendo um pouco menos do que o CDI, do que o benchmark, a gente precisa fazer alguma mudança, alguma alteração ali para que ela passe a ter um rendimento um pouco maior, né? Então a gente tem essa referência hoje. Acabei de fazer aí a minha carteira. O primeiro mês, geralmente é de teste? Ou vocês já têm... Não, a gente vai investir aqui, provavelmente vai bater essa... Então, isso também depende do perfil do investidor da pessoa. Então, se a gente pegar uma pessoa que é conservadora, a gente vai investir ali os produtos mais no perfil conservador, ele tem que ficar muito próximo, bem próximo mesmo do CDI, porque os produtos da pessoa conservadora, os produtos de investimentos, eles já são produtos que se baseiam só na renda fixa, só nessa taxa básica de juros. Agora, quando uma pessoa é mais agressiva e a gente monta metade da carteira com renda variável, por exemplo, pode ter mês ou meses que ela vai ficar abaixo do CDI. Porque a renda variável ela varia e pode até ficar abaixo do que o CDI. Aí tem que ter o sangue frio, né? Aí tem que ter o sangue frio. Tem que entender que, pô, eu entendo que em determinados momentos vai ocorrer essa oscilação, só que eu sei que isso é um movimento de mercado e que nos próximos meses ou no futuro eu posso ter uma rentabilidade meio maior. Então isso pode acontecer. E aí você como assessor, eu acho que deve ter isso, né? Você gosta mais do risco, apesar de você pegar mais conservador, como você já falou, mas você gosta de pegar uns investimentos, porque eu acho que o conservador acaba sendo meio tranquilo, assim, né? Mas pra quem gosta do jogo, eu acho que gosta daquele Você negócio. fica torcendo pra entrar alguém e falar perfil agressivo. Nossa, direto acontece, por exemplo, eu montei uma carteira de investimento ali pra pessoa que é conservadora, coloquei 3, 4, 5 produtos ali mais conservador, a pessoa pergunta, mas você faria o mesmo pra você? Eu falei, não, com certeza não, mas iria ser um produto bem diferenciado e com bem mais risco, porque a pessoa vê produtos diferentes ali, e às vezes ela não tem conhecimento desses produtos, ela já acha que ela está correndo risco demais. Eu falo, você não está correndo nada de risco, porque não tem nenhum produto de renda variável aqui, por exemplo. E eu não montaria esse tipo de carteira para mim, eu iria ser muito mais agressivo. Então a pessoa fala, então tá bom, beleza, vou montar assim, porque eu sei que tá mais tranquilo. Mas por ser uma pessoa que gosta um pouco mais desse produto, eu tenho que me segurar muito, porque eu tenho que trabalhar só com a informação que eu tenho do cliente ali, né? Então, quando chega uma carteira para me montar em renda fixa que é mais conservadora, é bem mais tranquilo para montar. E eu gosto de montar carteiras que são mais agressivas justamente porque exige um pouco mais também da gente que é assessor da nossa expertise para a gente montar uma boa carteira para o cliente, né? Então, eu gosto de montar mais esse tipo de carteira. Então, quando chega um perfil mais conservador, é tranquilo, monta facinho. Você já fez algum aporte seu, assim, bem arriscado? Você falou, mano, começou a se descabelar, e agora se der uma coisa... Eu fiz, a maioria dos meus... Hoje, se entrar na minha carteira de investimentos, não vai ter tanta renda fixa, vai ter pouco renda fixa, que é a minha reserva de emergência, mas o restante vai ser tudo investimentos de alto risco, principalmente em investimentos internacionais, né? Então, 90% da minha carteira, 80% da minha carteira é renda variável. E aí, quando eu aplico numa coisa, eu não aplico num produto que eu não conheço. Então, tem que partir desse princípio também. Eu não vou investir em nada que eu não conheço. Ninguém vai comprar alguma coisa, por exemplo, que não sabe como funciona, né? Então, eu sempre aplico numa coisa que eu já conheço. E se eu aplicar hoje, daqui a um mês, cair 50%, por exemplo, eu vou ter um sentimento negativo, um sentimento de perca, mas eu tenho que entender também que é um movimento de mercado. Já aconteceu várias vezes de eu investir num produto, ele cair no dia seguinte, eu comprar mais, ele cair daqui a uma semana eu comprar mais, porque eu entendo que esse é um movimento de mercado e que no futuro a rentabilidade pode ser maior. É isso, acho que vamos chegando pro final. Tem alguma última pergunta? A última pergunta é: eu
Um bom tempo atrás, um tio meu falou assim: ah, vamos comprar dólar, porque o dólar tá não sei o quê. É bom? Cara, diversificar em dólar, ter outras moedas é muito bom, justamente porque se a gente pensar na moeda mais forte que a gente tem no mundo hoje é o dólar. A moeda mais negociada é o dólar. Então, 44% hoje do mercado internacional de compra e venda, de troca, né? Ele é feito em dólar. Então, você ter uma reserva em dólar, você ter uma aplicação em dólar faz bastante Que eu sentido. lembro que acho que era do Itaú, alguma coisa assim, que você comprava ali, tinha ação que você tinha que investir só no dólar. Eu não entendia nada. Aí ele falou assim: vamos comprar dólar. Na minha cabeça eu falei assim: caraca, eu vou ter um dólar. Aí É, eu já tava naquela. É só a gente pensar, lá em 1994, quando surgiu o Plano Real, por exemplo, o dólar era 1 para 1, né? Então, com R$ 1 você conseguia comprar um Comprar um dólar. dólar. Hoje você precisa de R$ 5,30 para comprar um dólar. E aí é interessante você sempre ter um pouco de reserva financeira também em outra moeda, porque a inflação no Brasil ela é muito alta e ela sempre foi descontrolada. Hoje ela está fora da meta novamente, então ela está descontrolada. É por isso que a taxa de juros está tão alta. E aí, quando você compara o real com o dólar, a inflação nos Estados Unidos ela é muito menor. Então, o poder de compra lá diminui muito menos do que aqui no Brasil, por exemplo. Então, aqui a inflação corrói muito o nosso poder de compra. Se a gente pensar em R$ 100, quando saiu a nota de R$ 100 e que R$ 100 comprava produtos de R$ 100, hoje essa mesma nota está valendo 14, R$ 15, se a gente for pegar a preços lá de trás, né? E o dólar, ele se enfraquece muito menos por conta da inflação lá ser menor, então você sempre vai, se você fizer uma aplicação em dólar, você sempre vai ter uma rentabilidade um pouco melhor do que no Brasil, justamente porque a inflação corrói mais aqui do que lá. Que aí, no caso, por isso é tão bom aquela que você falou, que você consegue investir em 500 empresas americanas. Você vai além de você estar investindo em bastante empresas de tecnologia, que hoje é o que vai ser daqui para frente, não é nem o futuro, é o presente já, né? Então as empresas de tecnologia é o que está dominando o mercado. As empresas de tecnologia são as empresas que conseguem ter mais rentabilidade, conseguem entregar mais produtos com menores custos. A gente está falando aí também agora de inteligência artificial, então a inteligência artificial chegou e está chegando já chegou com tudo aí, né? Empresas desse ramo aí tendem a ganhar muito dinheiro, empresas de chip, empresas de tecnologia mesmo, né? E a gente não tem nenhum tipo de empresa dessa aqui no Brasil. Se a gente quiser investir numa empresa dessa, a gente tem que ir para investimentos Como é internacionais. que chama esse investimento aí mesmo? É um investimento que ele é aqui no Brasil ele se chama IVVB11 e que investe num índice lá americano que se chama S&P 500, que é as maiores empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você consegue ter acesso hoje pelo Brasil nessas 500 maiores empresas. Vou marcar isso daí e começar a estudar sobre isso, né? É importante. Tá. Até para chegar, acho que no assessor de investimento, por exemplo, a gente saber mais ou menos o que a gente quer pedir para ele. Né? Porque muitas Saber vezes conversar. Amanhã você vai estar aqui horário agora. se você não tiver o mínimo de conhecimento também, aí você cai, por exemplo, vamos supor que você queira. Você não vá no Santander, não sei como que é no dos outros bancos, mas você cai num gerente, na mesa do gerente ali. Ele vai talvez te indicar um produto de investimentos que não é tão bom, mas não porque ele está querendo te ferrar, por exemplo. Porque muitas vezes ele também não tem esse conhecimento. Então é bom, se você não tiver esse conhecimento, procurar a ajuda de um especialista para que ele possa te ajudar e para que você não caia numa cilada aí. E nem muitas vezes também ouvir pitaco de outras pessoas que não é desse ramo, pedir para você investir nisso ou naquilo, moedinha de não sei do que, meme coin e NFT, dá, esse né? tipo de coisa que 15 mil numa figurinha. uma 15 mil figurinha, igual o Neymar, quase 1 milhão, mais de 1 milhão numa Então. figurinha lá que hoje não vale $80. Então é complicado. Cara, tem alguma coisa, algum assunto que você queria falar e a gente não chegou nele? Alguma pergunta que você esperava que a gente fizesse e não Ou fez? então fala do seu trampo aí, faz o seu marketing pra galera. Vamos ver, eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta aí, a gente pode seguir também, porque eu não me lembro nada aqui que a gente possa ter falado, ou que a gente na verdade não falou. Bom, já que o Baro falou fazer seu marketing, para o pessoal entender como ele te contrata, como é feito o pagamento para o banco para ter assessoria, como que funciona? Bom, lá no banco, no Santander hoje, eu atendo clientes que
que tem os investimentos a partir de R$ 250.000. Ah, se você chegar lá com R$ 10.000, você não vai ser atendido? Então, não, pelo contrário, você vai ser atendido, eu vou te atender, vou te dar as indicações, vou fazer, o atendimento tem que ser feito. O único problema é que você não vai ter o acompanhamento mensal da carteira que eu faço com esses clientes que tenham pelo menos R$ 250.000, porque... Como se fosse uma consultoria ao invés da assessoria. vai ser uma consultoria ao invés da assessoria. Por quê? Eu só consigo atender esses clientes que têm esse mínimo aplicado, porque eles automaticamente entram na minha carteira. Entra na minha agenda todo mês. Se você não tiver esse recurso, eles não vai entrar na minha agenda e pode ser que algum mês você vai passar despercebido ali e eu não vou te dar essa assessoria que você precisa. Então... Se você quiser uma orientação, quiser bater um papo comigo, pode ir lá no banco, pode marcar um horário comigo, vou estar lá disponível. Eu atendo aqui Jaú e região, um raio de 60 quilômetros de Jaú, então eu atendo outras pessoas também. Hoje eu já estou com uma carteira ali de mais ou menos 170 clientes, eu tenho sob gestão ali quase 130 milhões, então é muito dinheiro que eu tenho que tomar conta também, tenho que tomar cuidado também com as sugestões que eu faço. Mas se caso você precisar de alguma orientação, quiser bater um papo, eu vou estar lá disponível. Aí, quer tirar mais dúvida, vai pro Santander. Cara, muito obrigado. Espero que você tenha curtido o bate-papo aí. Aprendeu bastante. Tem algumas coisas eu já tinha escutado, mas precisou refrescar a mente. E algumas coisas eu não fazia a mínima ideia. Espero que vocês de casa também tenham absorvido bastante. Muito obrigado, muito sucesso. Estou feliz de ver onde você chegou aí, né? A gente se conheceu aí há uns 6, 7 anos atrás. E tô bastante feliz, bastante orgulhoso, mano. Parabéns. E que Deus continue abençoando sua agradecer carreira. bastante Amém. aí. Pra mim era tudo novo. Não conhecia nem ele, nem o mundo dos investimentos. Cara, você é novo. Você tem um tempo a seu favor. Então, quanto antes você começar, melhor vai ser. Aproveitar, Foi uma aula mesmo. Porque saindo daqui já vou ter que dar uma estudada nisso daí pra lá na frente não sofrer. E se vale um conselho, talvez o Léo me corrija se eu estiver errado ou me complementa aí. Se você está começando a sua empresa, investe aí na sua empresa para você conseguir rentabilizar mais e a hora que você chegar para investir com um pouco mais de força e buscar um conhecimento no investimento aí para você conseguir já chegar numa assessoria. Investe em você, investe no seu negócio, se o seu negócio for você, investe em você. Ah, mas é muito caro para comprar curso, é muito caro para buscar esse tipo de informação. Pô, tem livros hoje que com 20, 30 reais, livros em PDF você consegue buscar esse tipo de informação, então... hoje tem livro que tem muito ensinamento, muita coisa do básico ao avançado que você consegue aplicar logo que você descobre ali no livro o que precisa ser feito. Tudo isso que a gente conversou também tem em vários livros, então você vai conseguir ter esse conhecimento. É claro que você não pode ter preguiça também, né? Você tem que... Não acontece no dia não vai cair do céu. Então, se você tiver essa vontade de se aprofundar, tem muita coisa aí no mercado gratuita. E também, se você quiser um pouco mais de detalhe, nos livros vão estar tudo bem detalhado. É isso então, galera. Muito obrigado, Lucas Baro. Muito obrigado, Léo. Valeu, Livsen, meu parceiro. Agradecer também ao nosso backstage, os caras aqui. Principalmente o Sorriso, que fez o convite aqui pra mim, pra gente estar participando. É o segundo episódio, né, pelo que você falou, mas eu fico aqui também com a minha agenda aberta pra quando vocês quiserem bater um papo. A gente quer fazer algumas collabs depois, né, de alguns segmentos que se conversem aí. Com certeza a gente vai te procurar novamente. Maravilha, tô disponível. Daqui a um tempo, quando eu já tiver minha reserva financeira bem montada, assim. E é isso. Muito obrigado ao Osário, nosso patrocinador. Lembrando que o QR Code está na tela, o link está na descrição. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Valeu, falou. Um abraço. Tchau, tchau.